Boa noite, meus amados. Paz do Senhor, amém? Aleluia. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler dos versículos do 8 ao 10. Lucas 15. Do 8 ao 10. Lucas capítulo 15, do versículo 8 até o 10. Antes de nós começarmos, eu só gostaria de te dizer algo, que esse momento, esse culto, foi preparado por Deus. Foi Deus quem te trouxe aqui. Foi o Senhor quem te trouxe aqui. Entenda uma coisa, que independente da quantidade de pessoas, independente de quem esteja aqui, o principal, ele chegou muito antes de você, que é o amado Espírito Santo. Então realmente abra o seu coração, esteja totalmente aberto para aquilo que Deus quer ministrar a você. Saiba que Deus te escolheu a dedo, foi o Senhor quem te trouxe, porque Ele tem algo para a sua vida, Ele tem algo para o seu coração. Amém? Então realmente abra a sua vida, abra o seu coração, esteja atento, não permita que nada venha tentar impedir ou roubar a porção de Deus para você nessa noite. Amém? Vamos ler então Lucas capítulo 15, do versículo 8 ao 10. Essa é uma parábola muito conhecida, é a parábola da dracma perdida. A palavra de Deus diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Amado Espírito Santo, eu quero te dar graças, Senhor, por essa noite. Eu quero te dar graças, Deus, pela vida de cada uma dessas pessoas que foi o Senhor quem trouxe aqui. E, amado Senhor, eu lhe peço que seja o Senhor a estar ministrando, o Senhor a estar tocando a vida, o coração de cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, faça-nos entender a sua mensagem, faça-nos, ó Deus, não apenas ouvir, mas entender que a sua mensagem, ó Deus, a sua semente esteja caindo nos nossos corações como um solo fértil, para que ela venha produzir frutos e muitos frutos, ó Deus, que a sua palavra não volte vazia, pelo contrário, ó Deus, que ela seja frutífera, Pai, nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações. Senhor, que não venhamos voltar, sair daqui da mesma forma como entramos, mas que possamos ser ministrados pelo Senhor, que possamos ser tratados pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém, meus queridos. Gostaria de conversar com vocês o seguinte tema: a minha função como igreja. Repita comigo: a minha função como igreja. E para trazer essa mensagem, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, é muito interessante, que se você olhar um pouquinho antes, todo o capítulo 15, a palavra de Deus mostra que Jesus, ele tinha acabado de começar uma série de mensagens. Sabe mais ou menos como o pastor Marcelo faz aqui, uma série de mensagens sobre o amor? Você vê que até isso a nossa igreja aprendeu com a Bíblia, porque Jesus, ele havia acabado de começar uma série de mensagens. Ele começa a contar 3 mensagens, ele começa a contar 3 histórias que elas têm realmente o mesmo tema, ela tem o mesmo foco. Elas falam sobre perdas e reencontros. Se você olhar no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a primeira parábola, a Bíblia fala sobre a ovelha perdida que é encontrada, ou seja, houve uma perda e houve um encontro. A parábola da ovelha perdida. Depois nós temos a parábola da dracma perdida, que é essa que nós estamos lendo, que foi um momento em que houve uma moeda que foi perdida, uma dracma que foi perdida e depois ela foi encontrada. E depois, na sequência, nós temos a parábola do filho pródigo, que é um filho que se perde e ele retorna, e ele é encontrado. Então nós temos 3 parábolas que elas têm a mesma temática: uma perda e depois um encontro, uma perda e depois um reencontro.
mas eu tenho plena certeza que não foi por um acaso que o Senhor, Ele tratou 3 mensagens sobre o mesmo tema. Não quer dizer que Ele queria falar a mesma coisa nas 3 mensagens. Ele tinha algumas questões importantes e diferentes que distinguem cada uma delas. Para vocês terem uma ideia, a parábola da ovelha perdida, eu gostaria de destacar que a perda foi fora da casa. Fala comigo, fora da casa. É interessante quando a gente lê a parábola da ovelha perdida, nós vemos que foi a ovelha, ela foi perdida fora de casa. O pastor, ele estava com as suas ovelhas no deserto, ou seja, fora de casa, e ali aquela ovelha se perdeu. Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, nós vemos que a perda foi após sair de casa. Repita comigo, após sair de casa. Ou seja, existia um filho que ele morava com o seu pai e ele decide então sair de casa e ele se perde no seu caminho. Porém, a parábola da dracma perdida, a perda foi dentro de casa. Fala, dentro de casa. E nessa parábola, meus queridos, essa mulher, ela representa cada um de nós. Nos representa como o corpo de Cristo, como a igreja de Cristo. E quando aquela mulher, ela perde aquela dracma, significa que nós, como igreja, podemos estar perdendo vidas, podemos estar perdendo pessoas. É interessante que quando nós olhamos as estatísticas, o pastor Luciano Subirá, ele falou recentemente, e eu quero aqui reafirmar para vocês, hoje nós somos 42 milhões de cristãos, ou seja, 42 milhões de pessoas que se entregaram ao Senhor, que se converteram ao Senhor e que seguem a Deus. Mas da mesma forma, as estatísticas revelam que para cada cristão convertido, existe também um cristão desviado. Ou seja, para cada pessoa que foi ganha para Jesus, existe uma pessoa que foi perdida para Jesus. Isso significa que, isso nos mostra que, embora nós estejamos às vezes investindo bastante em conquistar vidas, em ganhar pessoas, nós não estamos nos atentando para aquelas que estão sendo perdidas. Ou seja, para cada pessoa que eu ganho, eu também perco outra. Por mais que eu esteja ganhando pessoas com essa mão, eu estou perdendo pessoas com a outra mão. Por mais que nós estejamos investindo na nossa cidade através das células, avançando na nossa cidade pelas células, pelos atos de amor, pelos atos de evangelismo, a igreja, na verdade, ela não tem olhado para aquelas pessoas que estão dentro da igreja e que estão se perdendo dentro da igreja, porque a perda foi dentro de casa. Meus queridos, não adianta nada eu colocar tanto esforço, eu investir tantos recursos, investir a minha vida para ganhar pessoas, se eu não me atentar para aquelas que já estão dentro da igreja e estão se perdendo. Essa parábola revela que a igreja não tem entendido ainda a sua função de pastorear, a sua função de cuidar de pessoas, porque a nossa função não é apenas ganhar vidas. A nossa função também é cuidar daquelas que foram ganhas, daquelas que foram salvas, para que elas não se percam. O crescimento não se dá apenas com a conquista, com o ganho de pessoas, mas o crescimento ele acontece do balanço entre aquilo que eu ganho quanto aquilo que eu perco. Se eu ganhar 10 pessoas e perder outras 10, quanto que eu cresci? Nada. De nada adianta eu ganhar uma multidão se eu perder outra multidão. Então aqui a palavra de Deus, ela está dizendo justamente isso, em que nós precisamos atentar para aquelas parábolas, para aquelas dracmas, para aquelas pessoas que estão sendo perdidas dentro de casa. Nós como igreja, nós temos função, o nosso objetivo não é apenas ganhar, mas o nosso objetivo é também cuidar e cuidar com muito amor, com muito carinho, dedicando realmente ao máximo para cada uma daquelas pessoas que estão aqui. Olha só que interessante, mal comparando essas estatísticas que eu acabei de ler com a nossa realidade hoje, é lindo ver que a nossa igreja hoje alcança em torno de 2.000 membros. Você pode dar um glória a Deus por isso? Só que seria, mal comparando, seria falar que da mesma forma como 2.000 pessoas foram conquistadas para Jesus, outras 2.000 pessoas talvez já passaram por aqui e não estão aqui. Semana passada o pastor Marcelo falou que na assembleia
ele estaria fazendo a exclusão de membros, de pessoas que já há mais de 6 meses não estão aqui. E quando nós olhamos para o nosso rol de membresia, é assustador a quantidade de pessoas que já passaram, que já estiveram aqui e já não estão mais. E aí, qual tem sido a nossa função como igreja? Como tem sido o nosso pastoreio? Eu tenho certeza que você, sem fazer muitos esforços, você consegue pensar. Pensa nesse momento, se você lembra de algum amigo, de algum conhecido que já esteve na igreja, que conheceu ao Senhor, mas que hoje não está mais, que hoje encontra-se desviado. Sem muitos esforços, eu tenho certeza que você vai conseguir pensar em várias pessoas. A nossa função como igreja não é apenas ganhar, mas a nossa função como igreja, como povo de Deus, é também cuidar de cada uma daquelas vidas que são ganhas. Outra questão que eu gostaria de destacar com vocês é que na parábola da ovelha perdida, é a ovelha que sai do rebanho. Repita comigo, a ovelha que sai do rebanho. Na parábola do filho pródigo, é o filho que decide sair de casa. Repita comigo, o filho decide sair de casa. Mas na parábola da dracma perdida, é a mulher quem perde a moeda. Isso me força a concluir, meus queridos, que muitas das nossas perdas não são simplesmente pela decisão das pessoas, como foi do filho pródigo. De repente ele olhou para o seu pai, ele virou para o seu pai: olha, pai, eu não quero mais viver contigo, eu quero a minha parte da herança, eu quero os bens que a mim pertencem e eu vou viver a minha vida fora da sua casa. Trazendo para as nossas vidas, fazendo analogia para hoje como igreja, eu estou dizendo que na parábola da dracma perdida, Jesus ele queria atentar não apenas para aquelas pessoas que de repente se decidem sair da igreja, mas ele está falando de pessoas em que nós perdemos, ou seja, pela falta do nosso cuidado, pela falta do nosso pastoreio, pela falta do nosso amor, essas pessoas estão sendo perdidas, essas pessoas não estão sendo cuidadas como deveria. Mas a minha função aqui, o meu objetivo aqui hoje não é ficar lamentando pelas dracmas perdidas, mas nós vamos ver como reencontrar todas essas dracmas, como ir atrás de todas essas dracmas e reconquistá-las para o reino de Jesus, amém? E a primeira questão que eu gostaria de destacar com vocês é que não importa o valor da dracma. O texto que nós lemos, ele começa assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas se perder uma dracma? Meus queridos, aqui Jesus ele não queria destacar, enfocar o valor das dracmas, mas ele queria destacar o fato de existir uma perda. Até porque se nós fôssemos falar de valor, eu creio que nós deveríamos usar então a parábola do filho pródigo, porque eu imagino que para um pai não existe nada de mais precioso do que um filho. Então, se fôssemos falar de valor, nós trataríamos sobre a parábola do filho pródigo, porque o pai realmente ele tem uma perda muito grande. O valor, aquilo que o filho significa para ele, é muito grande. E mais, o pai ele tinha, a Bíblia fala sobre 2 filhos. Quando se perde um, a perda foi de 50%. Então, o que eu quero dizer é que o foco aqui dessa parábola não era o valor das moedas, não era o valor das dracmas, mas sim o fato de uma dracma haver se perdido, mas sim o fato de uma moeda haver se perdido. Nós precisamos entender que quando Deus olha para as nossas vidas, Ele não nos distingue em valor. Todos valemos a mesma coisa para Deus. Todos somos preciosos para Deus. Todos somos aquilo que Deus tem de mais importante, aquilo que Deus tem de mais precioso. Não importa se alguns são magrinhos, outros são gordinhos, se algum tem barba, se o outro tem só o cavanhaque, não importa se você é branco, se você é moreno, não importa as suas condições financeiras. Para Deus, todos têm o mesmo valor. Deus ama a todos da mesma maneira. Todos são iguais para Deus. E é justamente isso que a parábola vem trazer para nós, que para Deus todos somos iguais. Então Deus, quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, Ele vê todos nós como extremamente valiosos.
Até porque se nós fôssemos olhar o valor em si de uma dracma, hoje ela não valeria muito. Se nós fôssemos atualizar quanto valeria uma dracma, ela valeria o equivalente a 23 centavos de dólares, mais ou menos uns 60 centavos do nosso dinheiro. Então não quero dar o foco pelo valor, mas sim pelo fato de haver uma perda. Aquela mulher, ela não estava preocupada no valor da moeda em si, mas sim pelo fato de haver perdido a moeda. O que está em jogo aqui não é o valor, mas sim a moeda. O problema, meus queridos, é que nós, como homens, muitas vezes nós atribuímos valores às pessoas. Em se falando de perdas, quando eu olho para uma pessoa que ela tem mais valor para mim, então eu invisto mais. Quando eu estou falando da salvação do meu pai, quando eu estou falando da salvação de um amigo, quando eu estou falando da salvação de um conhecido, de alguma pessoa que eu amo, que eu atribuo muito valor, então eu me esforço para conquistá-la, então eu me esforço para reencontrá-la. Eu invisto tempo de oração, eu invisto realmente minha vida. Eu faço ligações, eu faço visitas, ou seja, eu estou a todo momento me preocupando com aquela pessoa. Mas às vezes, pelo nosso erro de atribuir valores para as pessoas, quando eu olho para uma pessoa que está se perdendo, que talvez ela não tenha muito valor para mim, afinal, é um desconhecido. É uma pessoa que passou pela minha célula e eu não conheço, nunca mais a vi. Afinal, é uma pessoa que sentou aqui do meu lado na igreja, mas eu nunca mais vi essa pessoa. Afinal, é um bêbado, uma prostituta, é um andarilho, ou seja, eu não atribuo valor nenhum, então eu não me esforço. Todos temos o mesmo valor para Deus, independente do valor que você atribua para as pessoas, todas as pessoas são extremamente valiosas para o Senhor, e nós precisamos, como servos do Senhor, investir nelas, independente do valor que nós enxergamos nela. Importa o valor que Deus atribui para elas, importa como Deus considera essas pessoas, por isso nós devemos cuidar, por isso nós devemos amar, por isso nós devemos pastorear. A palavra de Deus diz em Ezequiel 18, 23, tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não, desejo antes que todos se convertam dos seus caminhos e tenham a vida. Todos se convertam dos seus caminhos e tenham a vida. O objetivo de Deus é que todas as pessoas sejam ganhas, todas as pessoas sejam salvas, todas as pessoas sejam cuidadas, todas as pessoas sejam pastoreadas. Qual o valor que você tem dado para as vidas? Como você tem enxergado aquelas pessoas? Eu não digo aquelas pessoas que você conhece, aquelas pessoas que estão no mesmo círculo de amizade, de intimidade, que estão próximas de você, mas eu estou falando quando você olha para uma pessoa estranha, que valor você dá? Quando você passa numa rua e olha para uma pessoa carente de necessidades, como o seu coração reage, como você age, quando você lembra de pessoas, como eu pedi para vocês lembrarem, quando vocês pensam em pessoas que já estiveram na igreja, já estiveram servindo ao Senhor, já conheceram a palavra de Deus, mas hoje não estão presentes, qual é o seu sentimento? Será que o seu coração arde? Será que o seu coração se entristece? Quando você assiste nos jornais, quando você lê nos jornais pessoas que estão se matando, pessoas que estão se entregando às drogas, pessoas que estão morrendo todos os dias, qual é o seu sentimento? Será que o seu coração realmente se constrange? Será que o seu coração realmente arde por essas vidas? Ou isso já se tornou normal? Ou isso para você é indiferente? Qual o valor que as pessoas têm para você? E agora, qual o valor que as pessoas têm para Deus? Não importa o quanto uma vida vale particularmente para você, importa o quanto ela vale para Deus. Na época que Jesus contou essa parábola, toda mulher, ela tinha em casa uma peça, uma joia chamada diadema. Diadema era um cordão, era um fio, que nesse fio ela tinha algumas moedas, algumas dracmas penduradas. É como se fosse um colar cheio de pedras, cheio de moedas penduradas, e esse colar ele não era utilizado no pescoço, mas ele era utilizado na cabeça, na testa, e o mais importante é que o diadema representava para a mulher a glória daquela mulher, representava a honra daquela mulher, quem aquela mulher realmente era. Eu quero te dizer, meu querido, que quando Deus olha para vidas, para pessoas, as dracmas, elas representam a honra de Deus.
elas representam a glória de Deus. E da mesma forma que aquela mulher ficou extremamente triste, extremamente chateada quando ela perdeu uma dracma, porque a sua honra foi violada, era o mesmo que dizer que a sua dignidade foi roubada. Ela se entristeceu muito. Da mesma forma é o Senhor, quando olha para vidas sendo perdidas, para vidas sendo mal cuidadas, para vidas sendo mal pastoreadas. Isso significa que a honra de Deus, isso significa que a dignidade de Deus está em jogo. Qual o valor que você tem dado para as pessoas? A palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mateus 18,14 diz: assim também não é a vontade de vosso Pai que estás nos céus, que nenhum desses pequeninos se percam. Tito, capítulo 2, versículo 11 diz: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Não importa o valor. Repita comigo: não importa o valor. Então, meus queridos, não importa o valor que nós atribuímos para as pessoas, nós precisamos amá-las, porque para Deus todos temos o mesmo valor. Amém? Segunda questão, repita comigo: não importa o esforço. Mais forte: não importa o esforço. A palavra de Deus continua então, a palavra de Deus continua dizendo assim, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? Aqui mostra todo o esforço que aquela mulher fez para estar encontrando aquela dracma. É interessante que quando nós olhamos para essa parábola, a gente pode perceber que ela fez tudo o que estava ao alcance dela para ela conseguir achar aquela dracma, a dracma perdida. Ela não, em primeiro lugar, ela não se preocupou com o horário, porque a palavra de Deus diz que qual a mulher que perdendo a sua moeda, o que ela faz? Ela não acende a candeia. Isso significa que estava pelo menos de tardezinha, já estava escurecendo, já estava à noite, a casa dela já estava escura. Então ela, para conseguir encontrar, procurar melhor a sua moeda, ela precisou acender a candeia, ou seja, ela não se preocupou com o horário. Na hora que ela viu que a dracma havia se perdido, ela parou tudo e imediatamente ela foi procurar a sua dracma, porque ela sabia que quanto mais tempo ela demorasse para procurar a dracma, mais difícil seria de encontrar. Naquela época, o chão das casas era chão batido, era chão de terra, era poeira. Então, quando a moeda dela caiu, ela sabia que se ela demorasse muito tempo para estar procurando a sua moeda, pode ser que ficasse mais difícil, porque a terra poderia estar encobrindo aquela moeda e talvez ela nunca mais viesse a encontrar aquela moeda. O que eu quero dizer, meus queridos, que quando nós falamos de vidas, quando nós nos referimos à salvação, amanhã pode ser muito tarde. Não importa o horário, nós precisamos ir atrás, nós precisamos buscar. O amanhã pode ser tarde demais. Aquelas pessoas em que a minha oração, antes de ministrar essa palavra, é que o Senhor estivesse colocando no coração de vocês pessoas que precisam realmente ser resgatadas para o Senhor, pessoas que vocês conheçam, que já estiveram talvez até com você servindo ao Senhor, mas hoje não estão mais. Eu quero te dizer que talvez você esperar o amanhã para estar investindo, para estar entrando em contato, para estar orando por essas pessoas, pode ser tarde demais. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica de nós resgatarmos, de nós reconquistarmos a moeda, as vidas, as pessoas. Então aquela mulher, ela não se preocupou com o horário, ela imediatamente, ela parou tudo, ela acendeu a candeia e ela começou a procurar com diligência a sua moeda. Mais do que isso, a Bíblia fala que ela varreu toda a casa. A simbologia disso é que ela tirou da frente dela tudo aquilo que pudesse atrapalhar, tudo aquilo que fosse empecilho para ela estar encontrando aquela moeda. Da mesma forma, meus queridos, quando nós tratamos de vidas, nós precisamos romper com todas as barreiras. Tudo aquilo que nos atrapalha, nós precisamos tirar da frente, porque vidas é aquilo que Deus tem de mais
precioso. Vidas é aquilo que Deus tem de mais importante. Então nós precisamos parar de criar barreiras. Nós precisamos tirar todos os obstáculos. Meu querido, não importa se a pessoa que você está lembrando, a pessoa que o Espírito Santo está tocando no seu coração, se você tinha amizade ou não. Quebra a barreira da amizade, pouco importa a amizade, importa que é uma pessoa preciosa para o Senhor, importa que é uma pessoa que precisa ser resgatada para o Senhor. Tira a barreira do sexo, não importa se é homem, se é mulher, tira essa barreira e esteja investindo na vida dela, orando por ela, procurando realmente essa pessoa, ministrando sobre a vida dela. Tira a barreira do sexo, tira a barreira de diferença de idade, não importa a idade, importa que desde o menor ao maior, todos são preciosos para o Senhor. Não importa se é o seu patrão, mas como que eu vou chegar para o meu patrão e falar de Jesus para ele, falar para ele voltar? Não importa se ele é o seu patrão, não importa se ele é um funcionário seu. Tira todas as barreiras, tudo aquilo que atrapalha precisa ser tirado. Como aquela mulher fez, ela varreu toda a casa, ela limpou toda a casa, ela tirou da frente dela tudo aquilo que impedia ela de encontrar aquela moeda. Nós precisamos também fazer. Tira a barreira do medo, nós precisamos tirar a barreira da vergonha, tirar a barreira da timidez, tirar tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede de fazer, de cumprir com a nossa função de igreja, que é ganhar e cuidar dessas pessoas, quando necessário, reconquistar essas pessoas. E aquela mulher também, a Bíblia fala que ela buscou com diligência até encontrar. Ou seja, ela não mediu esforços. Ela foi até onde precisava ir. Ela fez o que era necessário fazer para que aquela moeda fosse encontrada. E aí eu te pergunto, quais têm sido os seus esforços? O que você tem feito para conquistar, para reconquistar essas vidas? Quantas pessoas já passaram pela sua célula e hoje não estão mais? Quantas vezes você ligou para ela? Quantas oportunidades você teve ao reencontrar um amigo, ao reencontrar um conhecido, ao reencontrar um parente que já esteve na casa de Deus e hoje não está mais? Quantas oportunidades você teve de falar da palavra de Deus para ele e não falou? Quando nós falamos de vidas, nós não podemos medir esforços. Nós precisamos dedicar ao máximo. Nós precisamos investir com todo o nosso coração, com toda a nossa força, dar o máximo, porque vidas são preciosas. Então não importa também o esforço. Repita comigo, não importa o esforço. Então não importa o valor, não importa o esforço. E por fim, eu gostaria de falar com vocês que importa o amor. A Bíblia continua falando assim: e achando-a, convoca as amigas e vizinhas e dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Aqui eu olho para essa mulher, ela é extremamente feliz, porque ela amava tanto aquela moeda, que ela faz uma festa na hora que ela reencontra aquela moeda. Ela faz uma festa na hora que ela encontra aquela dracma. Aqui mostra, meus queridos, que realmente não era o valor que a mulher atribuía, mas sim era um valor sentimental, não era o valor monetário daquela moeda. Era uma moeda que teoricamente valia muito pouco, mas era o valor sentimental daquela moeda. Aquela mulher, ela tinha um sentimento especial. Aquela moeda representava muito para aquela mulher. Aquela dracma era preciosa para aquela mulher. E a Bíblia fala que vidas são preciosas para Deus. Quando nós olhamos em Tiago, capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus diz que vidas, pessoas, que você, eu, todos nós, somos a primícia da criação. É interessante que aqui primícia quer dizer o primeiro. Talvez você me pergunte, mas Marcelo, o homem não foi o primeiro a ser criado por Deus, mas aqui primícia é no sentido de ser o principal, ser o primordial, ser o mais importante. Para Deus não existe nada mais precioso do que vidas. É interessante que quando eu olho para a criação,
Deus, em primeiro lugar, Ele não precisava ter criado você, Deus não precisava ter criado a mim, Deus não precisava ter criado o ser humano. Na verdade, Ele estava muito bem como estava, Ele estava no seu trono de glória, Ele estava junto com Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele estava com todos os seus anjos, querubins, serafins e assim por diante. Ele não precisava do homem. Mas eu te pergunto, por que então Deus criou o homem? Por que então Deus criou o homem? Se não por amor? E quando eu olho para a criação, a Bíblia fala que Deus foi criando todas as coisas, e tudo aquilo que Ele criava, Ele dizia, e viu Deus que era bom. Mas a partir do momento que Ele criou o homem, Ele fala, isso não é apenas bom, isso é muito bom. Ou seja, você é aquilo que Deus tem de mais precioso. As pessoas, as vidas que estão sendo perdidas são preciosas para o Senhor, e nós como igreja precisamos entender isso e fazer alguma coisa. Nós como igreja precisamos buscar, nós como igreja precisamos reencontrar, nós como igreja precisamos resgatar cada uma dessas moedas que foram perdidas, porque elas são preciosas, elas são valiosas, elas têm um valor sentimental para o nosso Deus. A palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É interessante que faltou no vocabulário aqui do escritor, do apóstolo João, palavras para expressar o amor de Deus para com a sua vida. Ele falou assim, olha, eu não tenho nem palavras para dizer o tamanho do amor de Deus. Por isso que ele falou, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez aquilo que Ele tinha, que Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso, que foi Cristo Jesus. E a questão é que todos nós precisamos ter o mesmo sentimento que Deus teve. Todos nós precisamos ter o mesmo apreço por vidas, por pessoas que Deus teve. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 8, a Bíblia fala, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e se entregou. A Bíblia continua assim, e Ele tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e como homem, Ele se humilhou, e foi fiel, obediente até a morte, e morte de cruz. A Bíblia fala que nós precisamos ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Jesus era Deus, Ele estava no seu trono, Ele estava entronizado no seu lugar santo, no seu lugar celestial, mas Ele não ligou, não se importou de ser Deus e de se esvaziar de toda a sua glória, se esvaziar de todo o seu poder, de se esvaziar de toda a sua grandeza, para se tornar como homem, para salvar a mim, para salvar a você e para salvar cada uma dessas vidas, dessas pessoas que estão lá fora sendo perdidas nas mãos do inimigo. A Bíblia diz que nós precisamos amar essas pessoas da mesma forma que Deus as ama, da mesma forma. Como você tem enxergado essas pessoas? Como você tem visto essas pessoas? Qual o sentimento do seu coração em relação a essas pessoas? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não há nada que nós façamos que venha fazer com que Deus ame menos a nós, que não há nada que nós possamos fazer que nos torne rejeitados por Deus. Deus nos ama a todo momento. A Bíblia fala que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o hoje, nem o amanhã, nem a altura, nem a profundidade. Nada nesse mundo pode separar você do amor de Deus. Nada desse mundo pode separar aquelas vidas do amor de Deus. Isso prova tamanho o amor do Senhor por cada um de nós. Olha só como você é precioso, olha só como aquelas vidas são preciosas. Nós precisamos cuidar, nós precisamos resgatar, nós precisamos ir atrás, encontrar, reencontrar, buscar essas pessoas, porque Deus as ama, porque elas são preciosas para o Senhor. Importa o amor.
é um amor sacrificial, é um amor incondicional. Esse é o amor de Deus para com essas vidas. Esse deve ser o amor que eu devo ter por cada uma dessas pessoas. Quando eu entender o valor que essas pessoas têm para Deus, e eu assumir esse valor para mim também, eu não vou me conformar com essas estatísticas. Eu não vou ficar parado, eu não vou ficar de braços cruzados, eu não vou ficar com as mãos atadas, quando eu vir pessoas se perdendo do caminho do Senhor. Quais as suas atitudes? O que você tem feito em prol dessas pessoas? Como você tem agido quando você fica sabendo de pessoas que se perdem, de pessoas que não estão mais fazendo parte do corpo de Cristo? Meu convite nessa noite é levar você a refletir a respeito disso. Lembre-se da parábola da dracma perdida. Para aquela mulher não importava o valor de cada moeda, importava que todas elas eram preciosas. Para aquela mulher não importava o quanto ela iria investir em cada uma daquelas vidas, não importava o esforço necessário, importava que ela decidiu agir até encontrar. Importava que ela tinha um valor sentimental por aquelas moedas. Esse é o valor que Deus tem por cada uma das vidas. A vontade de Deus é que todos se convertam. A vontade de Deus é que nenhum dos pequeninos se percam. E a nossa função como igreja, a nossa função como povo não é apenas conquistar vidas, mas é também pastorear cada uma dessas vidas, é cuidar de cada uma dessas vidas, porque não me adianta nada eu ganhar uma multidão de pessoas e perder outra multidão. Amém?